E aí, galera? Bora jogar. E hoje você é o capitão, né? Hoje eu sou capitão. Então, o assunto que eu escolhi para hoje é como que vocês criam e organizam as metas anuais de vocês. Como que vocês criam metas e organizam elas, ok? Então, esse é o assunto que a gente vai falar hoje. Vou até colocar aqui escrito metas. Organização. Peraí. Como criar e organizar metas. Como que funciona a meta para você, Flávio? Como é que funciona a meta para você? Cada ponto de vista assim, da importância e da organização. Agora, contigo, Flavião, metas. Muito bem, maravilha, maravilha. Bom, Joel, vamos lá. Eu penso que existem dois tipos de metas. A primeira meta é uma meta estratégica. É uma meta macro. É uma meta. Por que é estratégica? A estratégica é para qual direção eu estou indo. Eu preciso entender o que eu quero da minha vida. O que eu quero realizar na minha vida. Para qual direção eu estou indo. É aquela meta que eu sento com a Luciana e a gente resolve o que nós queremos para a nossa vida. E a gente define uma direção. Por isso ela é uma meta estratégica. Ela define a direção. E uma vez definindo a direção do que nós queremos para a nossa vida, mais ou menos ali entre outubro, novembro, a gente já começa a traduzir o que vai contribuir com essa direção que nós queremos para a nossa vida no próximo ano. Então a gente faz um planejamento do ano para aterrissar aquela nossa meta de vida, aquela nossa direção decidida para a nossa vida. A gente pensa no próximo ano inteiro como um planejamento anual pode contribuir para aquilo que a gente quer para a nossa vida. Então, por exemplo, a gente não vai alcançar tudo que a gente quer na nossa vida em apenas um ano. Então, mas a gente vai definir que naquele ano específico, uma determinada etapa daquilo que nós queremos, daquela direção que a gente quer para a nossa vida, será cumprida. Ou seja, eu terei uma meta para aquele ano. E essa meta global daquele ano, ela vai contribuir para a direção que nós decidimos. Como a gente define essa meta? É o que nós quisermos. Essa meta responde a uma ambição pessoal nossa, a um desejo pessoal nosso, a uma definição macro que nós tivemos na nossa vida. E dentro dessa definição macro, aquele ano vai pegar um pedaço. Eu vou ter claro para aquele ano qual é a minha meta para aquele ano. O que eu quero alcançar naquele ano para que aquele pedaço naquele ano contribua para a direção que nós decidimos para a nossa vida. Você vê, é bem macro esse troço. Uma vez eu decidido o que eu quero para a minha vida, uma vez eu decidido agora, em segundo lugar, qual é o que naquele próximo ano eu vou atingir que vai contribuir com essa minha direção macro, agora eu vou pegar aquele pedaço, e obviamente quando eu defino esse pedaço, eu já tenho mais ou menos uma percepção de que aquilo é possível. Eu não vou botar uma meta desvairada, não, eu quero construir um foguete e ir para Marte. Eu não vou conseguir fazer isso em um ano, entendeu? Então, eu mais ou menos, pela minha experiência, eu já tenho uma percepção do que é possível. Baseado em que eu tenho essa percepção? Baseado nos anos anteriores. Eu tenho ali um track record, entendeu? Eu tenho todo um histórico daquilo que eu tenho conquistado a cada ano. Então, baseado nesse histórico, eu sei que é possível eu botar um pouquinho mais de pimenta, um pouquinho mais de desafio, porque a meta não pode ser uma meta bunda mole, você entendeu? Tem que ser uma meta que realmente me imponha um desafio, e um desafio possível de ser atingido. Então, eu defino isso assim, baseado nesse histórico que a gente tem. Aí, depois que eu já tenho definido naquele ano o que eu quero atingir, a gente agora vai aterrissar mais ainda essa meta. Eu começo do macro, que eu quero para a minha vida, depois eu vou para o ano, depois eu vou aterrissar mês a mês como eu vou construir essa meta do ano. E aí eu vou conectar essa meta do ano com todas as ferramentas que eu tenho disponível. Eu tenho a internet, eu tenho investimento, eu tenho minha equipe de vendas, eu tenho a WSP, eu tenho o meu time de call center, eu tenho as minhas franquias. O que eu vou dividir em todas as ferramentas que eu tenho um pedacinho dessa meta, de maneira que o somatório desses pedacinhos
eu atinjo a minha meta total do ano, e de maneira que atingindo a minha meta total do ano, eu contribua para aquilo que eu quero na minha vida. Então eu vou conectando do macro, esse é o ponto, do macro para o micro. Sempre é do macro para o micro. Não é do imediatismo para o quem sabe aquilo que eu vou querer no futuro, não, negativo. É do macro para o micro. Você vai descendo as camadas. O que eu quero para a vida, o que eu vou atingir no ano, depois como eu vou atingir o que eu vou atingir no ano, dividido por todas as ferramentas, equipes e projetos que eu tenho desenvolvido. Depois que eu dividir isso daqui, eu vou chamar os líderes desses projetos e vou ouvir deles, o que eles querem. O que vocês querem para o seu ano? Vou estimular eles também a pensar o que vocês querem para a sua vida. Ou seja, os meus líderes, eu vou ensinar também eles a pensarem do macro para o micro. E vou receber deles as metas deles que eles têm. E vou ver se a meta que ele me deu está compatível com a meta que eu estou esperando. Geralmente, esse cara vai me dar uma meta maior do que aquela que eu já estou contando. Ou seja, eu não vou diminuir a ambição do cara. Talvez eu até mude um pouquinho. Opa, acho que nesse canal aqui eu vou conseguir mais do que eu estava pensando. Então, quem sabe eu posso ajustar um pouquinho essa meta. Ou quem sabe até eu posso aumentar a minha meta no final do ano. Ou seja, aí eu vou me comunicar com os meus líderes em cada projeto que eu tenho para alinhar o objetivo deles com o meu objetivo. Nesse momento eu posso ajustar, até aumentar a minha meta. Ou até perceber, cara, acho que eu viajei. Eu estou superestimando tal canal e os caras estão mais fracos do que eu imaginava. E aí a gente vai ajustando. Até um ponto que eu ajustei a minha meta. Pronto. Eu tenho minha meta ajustada, eu tenho cada líder alinhado, eu tenho cada líder comprometido, eu tenho todo mundo acreditando que vai atingir o seu objetivo. Pronto, eu tenho minhas metas do ano definidas. A partir daí, é execução. Eu não penso mais no macro. Eu não penso mais na estratégia. Eu não penso mais, eu não fico mirabolando mais eu e a Luciana na estratégia. Já está definida a estratégia, já está definida a direção, já está definido o ano, já está definido com os líderes. Agora é trabalhar 10, 12, 13, 14 horas, o tempo que for necessário para cumprir aquela meta. Aí é execução. Na hora da execução, você tem que partir para fazer aquela meta acontecer. Então, para resumir, é do macro para o micro. Qual é o maior macro? O maior macro é o que eu quero da minha vida. Esse é o maior, o que eu quero para a minha vida. Esse é o âmbito maior da minha meta. Qual é o menor da meta? A execução. Grande parte das pessoas acham que a execução é o maior. Não é. A execução é a consequência. Execução é o resultado final, é a derivada final daquilo que eu estabeleci nas derivadas superiores até chegar na execução. Então é assim que eu defino meta, João. Animal, já anotei. Aliás, tem uma pesquisa que diz que 88% das metas não são atingidas por má execução. Olha isso. Então a galera executa mal pra caramba. Até sabe, sei lá, visualizar, sabe, de repente fazer um desenho, mas na execução a turma executa mal. Caião, como é que você faz na sua vida? Cara, em linhas gerais é bem similar ao Flávio. Em linhas gerais, e gostei muito do jeito que ele explicou, porque deixou muito claro para a turma, né? Em linhas gerais, sempre o marco zero é o balizamento do alvo com a pessoa cúmplice para você. Né? Antes de falar qual que é a meta, é você sentar com o teu parceiro de vida, teu parceiro no caso, né? Da Luciana, no meu caso é a Fabi, e um olhar para o outro, antes de ver o que eu preciso fazer para acertar o alvo, é falar para minha mulher, é esse alvo que a gente quer? Uhum. Esse é o nosso alvo. Então, para mim, a definição na cumplicidade, principalmente quando a gente fala de casais, quando a gente fala de sócios, né? Quantos sócios que tem a desarmonia do alvo, né? Um sócio querendo para um alvo, outro sócio querendo outro alvo. Então já sabe que vai dar errado. Então, o primeiro passo é nesse sentido. E outras derivações, senão você repetitivo ao longo do Flávio. É a mesma coisa, estratégia. Eu até escrevi aqui, né? Que peguei rapidinho. O meu também é assim, da estratégia, primeiro é alinhamento de alvo com pessoas importantes, disso deriva as ações, que as ações são desencadeadas em atividades chaves, e essas atividades chaves são alocadas na definição do tempo que eu tenho para o atingimento daquela meta. Então, sem pensar desse macro, todo mundo, e é muito legal, né, você puxando
agora no dia 18 de dezembro, a gente fica muito mais sensível nessa época do ano de fazer algumas reflexões, da gente questionar a direção de onde está levando a nossa vida. Às vezes algumas confirmações, é para esse lado mesmo que eu quero levar a minha vida, tem algumas mudanças, né? Então, é legal, obviamente, você não precisa ser só refém do ano novo para fazer reflexões de direção, tá? Mas você entender que você fica mais sensível é muito importante. Mas, em linhas gerais, da mesma maneira que o Flávio. Da mesma maneira que o Flávio. Essa é a definição da... Acho legal acrescentar, Caio, um ponto, é ajudar as pessoas a entenderem a definição de meta também. Porque as pessoas, às vezes, confundem meta com sonho. Sim. Não, meu sonho é tal. Meta é um sonho com prazo. Sim. Se não tem prazo, não é meta. Sim. Então, meta precisa ter prazo. É um sonho que você tem, é um objetivo que você tem, é um desejo que você tem, mas tem que ter um prazo. E você pode, se você cumpriu essa sua meta, desse prazo, vamos ser claro, você teve sucesso ou você fracassou. Exato. As pessoas, às vezes, elas relativizam essa coisa do fracasso. Não, fracassou mesmo. Fracassou. Acabou. Hoje a França fracassou. Simples. Entendeu? E o fracasso, ele é parte da vida de um vencedor. Porque a gente não vence todas. Agora, na boa, a França fracassou de cabeça erguidíssima, né? Erguidíssima. O fracasso não é uma vergonha. O fracasso, ele não é necessariamente uma coisa que você está destruído. Claro, está todo mundo ali triste porque perdeu. Mas todo mundo saiu de cabeça erguida e a França está forte para se preparar para as próximas Copas. Tem uma geração jovem incrível, a França, aí pela frente. Mas é importante a gente entender que meta é sonho com prazo. E você tem sucesso ou fracassa. É importante entender isso. E diferente de muita gente confunde de sonho com delírio, né? Delírio é um sonho sem viabilidade. Então, cuidado também na definição de meta, que muita gente, na hora de definir meta, é muito importante, sabe? E principalmente essa tática, João, é muito também para colocar num campo de viabilidade. Você vê o que é preciso para o atingimento daquele alvo. E você fatiar algo que é mais macro, porque no final das contas, qualquer grande atividade é somatória de pequenas ações chaves repetidas diversas vezes rumo a um grande objetivo. Então, você quebra, né? Você vem quebrando esses objetivos. Então, isso dá muito mais luz à caminhada de todo mundo. Pensar sempre do macro, do micro. É importante pensar nas duas maneiras. Primeiro, direção, né? O que é mais importante? Direção e velocidade. As pessoas, às vezes, não conseguem responder, né? E, obviamente, não existe resposta certa, direção e velocidade. Ah, direção. Não, meu amigo, se você estiver indo muito devagar num caminho com direção, por exemplo, no mundo dos negócios, tu quebra se você for muito devagar. Né? Você não tem caixa para aguentar. Mas também só velocidade na direção errada também não dá. É a harmonia das duas coisas. É direção com velocidade. Hoje o mundo, eu queria muito trazer esse debate, ele tem meio que uma supervalorização da direção, que é muito importante, mas o menosprezo da agilidade, da velocidade e tudo mais. O que vocês acham disso, vocês dois? Né? Você já viu aquela coisa? O que é mais importante? Direção e velocidade. 99% das pessoas falam direção. Comercialmente é mais bonito falar que direção é mais importante. É mais... é uma coisa de valor, propósito, eu super entendo. Mas nós três sabemos aqui a diferença do que a velocidade na carreira de cada um, na história de cada um, quanto foi decisivo, né? Vamos falar. O que você acha, Joel? Bom, é um assunto importante. Eu acredito assim, ó, ninguém coloca um carro para lavar num lava-lerdo. A galera quer lavar rápido. Então... Vou botar essa groselha, Flávio. Lava-lerdo, mas é caprichado, né, cara? Sim. Lava-lerdo, já vou deixar aqui seu carro, pega amanhã. Não, nego velho, eu quero rápido. Eu quero agora. Eu tava aqui ouvindo vocês e, turma, eu vou abrir rapidinho aqui os comentários, só para vocês colocarem para fora rapidinho o sentimento de vocês. Aproveita e vai na setinha e manda para mais pessoas aqui. Sabe, eu tava ouvindo vocês assim, anotando e tal, né? Rapidez, foco, meta, objetivo. Eu acredito que pelo menos mais da metade da galera que está aqui sabe da importância disso
aqui. E é meio que até que escreve os objetivos, ou que a grande parte pensa sobre eles. Mas aí o Caio toca num assunto de rapidez, de velocidade. E aí, em primeiro lugar, que eu já acredito nisso, não coloco meu carro para um lava-lerdo. Aqui em casa não é ordem e progresso. Aqui em casa é progresso e depois é ordem. Primeiro a gente cresce, depois a gente arruma, primeiro a gente cresce. Quando eu nadava, eu nadava, eu competia meio mal, Flávio, eu caio meio mal, e eu falava assim pro meu técnico, e aí, como é que tá a posição do meu cotovelo? A posição da minha mão? Eu nadei bonito? Aí meu técnico falava assim para mim, nadar bonito é nadar rápido, velho. Quanto mais rápido você nadar, mais bonito você tá nadando. Ou seja, a importância da gente fazer isso de maneira rápida. E eu quero dar uma pequena aprofundada aqui nessa discussão, que é quão a sério vocês levam a meta. Porque uma coisa, fala assim, eu sei que é importante ter meta, eu sei que é importante querer uma coisa na vida, eu sei que é importante ter o desejo da direção, da estratégia, eu sei que tudo isso é importante, mas quão a sério vocês levam a meta a ponto de não desistir dela, de ficar em cima dela, de cobrar a galera que tá nela, de falar assim, cara, foi você que falou isso. Você disse isso, porque eu tive uma experiência recentemente muito curiosa, né? A gente estava indo atrás de uma meta, assim, na empresa, e aí durante o ano todo, a gente indo atrás da meta tal, e várias pessoas indo atrás de várias metas, e no final do ano eu vi que eu fui o único que atingi a meta, né? E aí a Lalas falou uma coisa assim para mim, é porque você leva a meta a sério. Eu não esqueço disso. Como assim levar a meta a sério, né? Então tem gente que só escreve, só pensa e só reflete sobre metas. Mas eu queria que a gente desse uma aprofundada em que nível de importância, de comprometimento, de decisão irreversível, quando vocês decidem a meta de vocês, vocês levam, e como que vocês fazem isso, mas na prática. Tipo assim, Flavião, você entra no escritório, como é que você cobra os caras? Flávio, como é que você cobra o seu time de vendas? Como é que você cobra o seu time de CX? Como é que você cobra, Flávio, os seus gerentes, do ponto de vista de meta, daquilo que foi estabelecido? Vocês mudam, reajustam, reavaliam? Como é que funciona isso? Para manter essa velocidade. Fala, Canhão. Começa aí, meu querido. O primeiro ponto, principalmente quando a gente fala de time, o time, grava isso, turma, né? Se você sentar, sua equipe deita. Se você sentar, se você parar, sua equipe senta. Se você sentar, sua equipe deita. Se você deitar, sua equipe morre. Então, você tem que entender que, principalmente quando fala de time, né? O time vai espelhar a seriedade do time em relação a uma meta, ela vem num código genético, né? Ela vem um código genético ali da função do dono, do gestor, do líder. Então, tem uma... Eu lembro, cara, eu era muito, muito, muito moleque, cara, muito ícone, assim, dentro do meu setor, na Vina Direto, quando eu comecei. Eu falei, cara, qual um dos maiores segredos para eu atingir uma meta? E ele falou uma frase que eu achei meio que banal, maior frase de para-choque de caminhão, que ele falou assim, comprometa-se com seus compromissos, bicho. Comprometa com a sua meta. E é muito simples essa frase, quando eu falo, comprometa-se com a sua meta. Mas ela tem, depois que você se comprometeu alguma vez com uma meta sua e você atingiu e você viu como o compromisso foi determinante, porque não existe plano que é infalível ajuste, bicho. Você seta um plano de ação em janeiro, às vezes em fevereiro, março, você tem que fazer um ajuste ali, muda aqui, pivota aqui, troca lá, ajusta aqui. Mas o quanto realmente você engaja e você se compromete com aquele compromisso seu. Por isso que é muito perigoso, existem vários estudos para você não definir muitas metas. Já foi comprovado que poucas metas é melhor do que muitas metas. Porque é difícil pra cacete se comprometer com poucas, com muitas fica mais difícil. Então, o primeiro é muito nessa parte muito mais interna do que externa. Eu sempre fui um cara de poucas metas. Eu sempre fui um cara muito... eu sempre acreditei numa coisa, só depois que eu fui descobrir que era comprovado que quanto mais coisa você faz, pior você faz. Então, eu acho que tudo começa primeiro na seriedade que todo mundo leva a meta, né? Muitas pessoas agora estão fazendo meta porque o mundo inteiro está fazendo, vou fazer também. Sim. Escreve no papel, não revisita, por exemplo.
Então, acho que o primeiro ponto, eu vou deixar para o Flávio continuar, fazer esse bate-bola, é a seriedade que você leva. Por isso tem que ser um alvo que é cúmplice, geralmente com alguém importante, que é a tua visão de vida, para onde acredita que faz sentido para você. Isso aí é fundamental, porque o teu compromisso, porque você pode ter as melhores estratégias práticas, né? Pegar input aqui meu, do Flávio, essa parte tática, vai para o macro, vai para o micro, mas bicho, se você não levar com seriedade, se você, por exemplo, o atingimento da sua meta não deve ser um dever, deve ser tua obrigação, sabe? Levar com essa seriedade não significa que você não vai ter que fazer ajustes, não significa que esse plano vai ser infalível, mas essa seriedade que você leva, isso foi para qualquer ponto da minha vida, Joel, tanto profissional, quanto, por exemplo, quando eu estabeleci o alvo, eu não vou fazer o Ironman. Bicho, é seriedade, mas é muito mais de compromisso. E aí eu li uma vez, eu não lembro qual livro, que tinha uma pesquisa, né? Que a maioria das pessoas não falha por falta de competência, sim por falta de compromisso. Quem é de vendas, o Flávio sabe disso. A maioria de pessoas em vendas não falta por falta de habilidade, por falta de compromisso. Ah, não, vendas é muito difícil para mim. Quantas ligações tu fez hoje? 4. Vai te cagar, filho. 4 ligações você fez hoje? 4? Você ligou para 4 pessoas hoje e você quis ter um resultado extraordinário. Então, é no compromisso que começa todo ponto de origem. Por isso, como é importante, né? Então, tudo é no compromisso que começa. Ponto 1. Flávio, continua. O Dia Internacional da Mentira não é o 1º de abril. É o 1º de janeiro. Que é aquele dia que depois do Réveillon, o cara pega a agenda dele e coloca metas para o ano. Então. E a maioria daquelas metas não serão cumpridas. No fundo, as pessoas confundem metas com desejos. Confundem metas com sonhos, simplesmente. E aí elas acabam não tendo essa seriedade para atingir aquilo que deseja. Segundo ponto é que você pode pegar e conversar com os grandes vitoriosos, atletas vitoriosos, empresários vitoriosos, ou seja, gente de sucesso, gente vitoriosa. Eles têm uma relação com a meta diferente. Exatamente. Meta para ele é uma questão de honra. Exatamente. Não é um desejo, simplesmente. Meta não é um desejo, não é uma coisa que se escreve, não é um desejo, é uma questão de honra. Ele tem uma relação diferente com a meta, por isso ele é vitorioso. Uhum. A vitória não é uma casualidade. Se você for conversar com atletas de top, esses caras têm uma outra relação com a meta. Uma outra relação com o compromisso que eles têm na prática com essa meta. E não é diferente do mundo dos negócios. O empresário vitorioso é o cara que tem uma relação diferente com a meta. O vendedor vitorioso é o cara que tem uma relação diferente com a meta. Diferente da maioria. Diferente das grandes massas. Ele não se comporta como as grandes massas. Ele não se comporta como a manada. Ele não é melhor do que as grandes massas, mas ele tem um compromisso que faz com que ele tenha resultados melhores do que a maioria das pessoas. Porque será sempre uma minoria que vai atingir o sucesso. Será sempre uma minoria de atletas que vão chegar no topo. Será sempre uma minoria dos advogados que serão advogados de sucesso. Será sempre uma minoria dos empresários que chegarão no topo. E quem é essa minoria? Você vai ver várias características dessas pessoas. Mas uma delas é a relação diferente que essa minoria tem com a meta. Então, se a pessoa quer ter um resultado que é parte de uma minoria, ele vai ter que ter um comportamento diferente também, como uma minoria tem. Se ele quer ter um resultado que poucos têm, ele vai ter que ter um compromisso diferente com aquilo que ele fala. Então você começa a perceber que o Dia Internacional da Mentira é o dia 1º de janeiro, porque o sucesso exige uma relação de compromisso muito exigente entre o que se fala e o que se age. A distância entre a palavra e a ação não pode ser muito distante, não. Porque muito se fala com muita facilidade, porque falar não custa nada. Ah, vou fazer isso esse ano, vou fazer aquilo esse ano. Falar é mole. Mas a distância entre o que se fala e o que se age, às vezes, é o que transforma alguém em hipócrita ou mentiroso.
No fundo, o sucesso, ele exige um caráter diferente. É caráter mesmo. Caráter de caráter mesmo. Uma pessoa que se compromete e não cumpre é um problema de caráter. Não é um problema técnico. Não é um problema de competência. Não é um problema de oportunidade. É um problema de caráter. Quantas pessoas olham no teu olho e falam, eu vou fazer isso, conta comigo. E ele começa firme. No terceiro dia, ele já está bunda mole. No terceiro dia, o cara já não está cumprindo a palavra dele. No terceiro dia, o cara já está entregando os pontos. Isso é um problema de caráter. É um problema profissional. É um problema no caráter. Por quê? Porque o cara é um cara sem caráter. Não é sem caráter. É um caráter destreinado. Porque durante toda a vida, ele não teve o caráter dele treinado para ser um vencedor, para ser um campeão. Ao contrário, ele só teve exemplos de pessoas que tinham um caráter de perdedor, de gente perdedora, de gente que dá desculpa. Então você vê, para o cara ter sucesso, depende mais dele ter caráter do que ele ter técnica. Porque depois de uma semana, depois de 2 meses, ele já está jogando a toalha. Sabe? Então a meta, vai conversar com o vencedor, ver como ele se relaciona com a meta. É diferente. Sabia, Joel e Flávio, que foi um dos meus maiores desafios no comecinho da minha carreira? Sabe, recrutando equipes de vendas, com vendedor. Qual, Caio? Lidar com gente descomprometida. Eu não conseguia lidar, eu lidava muito mal. Era aquela coisa, Joel, aquela coisa em você, né? Começamos, Joel, vamos arrebentar a boca do balão? Você, porra, bicho, vamos fazer acontecer, vamos. Nós só votar assim, faz sentido, porra, muito. E vai derivar nessas atividades chaves para essas ações nesse tempo, combinado? Então a gente vai ter campanha, talvez a gente vai ter que trabalhar de sábado, porra. Mas vale a pena pro nosso alvo, não vale? Vale. Aí era sábado, eu ligava pra você, cadê Joel? Puta, cara, fui com a minha mina pra praia. Como assim tu foi com a tua mina pra praia, bicho? A gente combinou, cara, de visitar cliente, pegar o telefone, ligar, prospectar isso e aquilo. Como é que tu foi pra praia? Eu não conseguia lidar. Porque assim, tudo bem ele tá indo pra praia, mas assim, a gente combinou. Então eu tava lá, isso, aquilo, e eu ficava... Você deixou de ir pra praia? Você deixou de ir pra praia? Deixou de ir pra praia, ou seja, deixei no momento de lazer, mas foi o meu maior desafio no começo. Deixa eu falar um pouco sobre isso, Caio. Desculpa, Joel, se me permitir, porque eu acho que quem nos ouve aqui, muita gente deve ser gerente, muita gente deve ser diretor, deve ter sua empresa e deve sofrer com isso que o Caio está dizendo, de não ver pessoas comprometidas. E geralmente você sofria, Caio, porque você pensava que todo mundo, você esperava que todo mundo tivesse o mesmo comportamento que você sempre teve. Você esperava que as pessoas tivessem a mesma seriedade que você sempre teve quando você estava naquela posição começando. E quando você percebia que a pessoa não tinha aquilo você não assimilava. Então, na realidade, isso é muito comum. É óbvio que eu não gosto de ter gente que não é comprometida também, mas eu costumo classificar as pessoas que eu lidero. Quando você classifica as pessoas que você lidera, você consegue dar para cada um o tratamento que ele precisa. Você vai classificar, esse cara é um cara que eu posso contar, ele já me provou isso. Então você sabe o que esperar desse cara. Esse cara ainda não me provou nada ainda. Uhum. Então eu não vou contar com ele da mesma maneira que eu conto com aquela pessoa, com aquela outra pessoa. Não é? Geralmente, num grupo grande, numa equipe grande, eu sempre divido entre aliados, simpatizantes e cauda longa. Chegou a hora. Quem é o aliado? É o cara que já te provou, né? Esse cara eu conto. Os aliados vão ser ali, cara, 10% no máximo, aliado. Simpatizante é aquele cara que o olho dele brilha quando você fala, o olho dele brilha quando você fala, mas ele não está 100% entregue ainda. Então esse cara é um simpatizante, mas ele tá mais ou menos ali. E tem a cauda longa, que é aquele cara que é a galera do Aue. Não, eu tô dentro e tal, mas também não provou nada e não tá
correspondendo. Então, qual é o meu objetivo com o aliado? É com esses caras que eu começo contando nas minhas metas. Eu tenho que ter um tratamento especial para o meu aliado. Eu tenho que dar a ele, inclusive, algo mais do que eu dou para os outros. Eu não posso negligenciar esse cara. Mas esse simpatizante é interessante. O meu objetivo é fazer esse simpatizante migrar desse grupo para o grupo de aliado. Então, esse cara aqui, às vezes, falta uma coisinha para ele dar um estalo e vir para o grupo de aliado. Então, às vezes, eu tenho que almoçar com esse cara, eu tenho que estar mais próximo desse cara para identificar o que está faltando. Às vezes é um pouco de ambição, às vezes é alguma insegurança que ele tem sobre o produto, sobre a empresa. Às vezes ele não acredita muito que ele pode chegar mais longe, eu preciso dar só mais uma esperança para ele, que ele pode chegar mais longe. Às vezes é um pequeno detalhe e cada caso é um caso diferente. E é importante eu entender quem é a cauda longa. Porque a cauda longa, eu vou fazer estratégias transacionais, um prêmio, uma viagem, alguma coisa assim que vai mover o povão, que ele não vai ser movido pelo compromisso, ele vai ser movido por algum interesse transacional imediatista dele. Mas eu posso aumentar as vendas em 20% ou 30% se eu faço uma estratégia que move a cauda longa. Então eu tenho o compromisso de quem é meu aliado, eu tenho o meu tempo dedicado a quem é o simpatizante, para que eu consiga transformar meu aliado, às vezes é um pequeno detalhe, e uma estratégia de massa que vai mover a cauda longa. Quando eu tenho isso classificado, eu não vou ficar muito chocado se eu fizer uma reunião num sábado e eu deixar de passear com a cauda longa e o cara não aparecer, porque eu já sei que ele está na cauda longa, é disso mesmo que eu espero de alguém que está na cauda longa. Agora, eu não posso esperar o mesmo de um cara que é meu aliado e por aí vai. Então, só para... Acho que tem muito gerente aqui ouvindo, dono de empresa, diretor, e às vezes ele olha para a equipe como um todo e ele não classifica essa equipe. Só para deixar essa contribuição, João. Vocês como líderes, vocês também... Como é que vocês lidam com os caras? Porque assim, uma coisa que eu aprendi sendo o primeiro treinador de gente na natação é que tinham atletas que não iam performar comigo, né, sem eu estar e apesar de eu estar. Tem gente que não performa, cara. O que vocês fazem com essa galera que mesmo com o Flávio, mesmo sem o Flávio, mesmo apesar do Flávio, mesmo com o Caio, mesmo sem o Caio e mesmo apesar do Caio, esses caras, essa turma... Por que eu estou falando isso? Porque o que me pegou aqui, Flávio e Caio, já me pegou, que fez assim, ó, foi o termo que você usou. Caráter destreinado. Podia ter desligado a live, valeu, deixa eu sentar aqui. Quantas pessoas eu conheço que tem caráter destreinado, né? E, inevitavelmente, não tem como não lembrar da minha vida desde molequinho com caráter treinado. Né? E vocês também com caráter treinado. Agora, e aí eu ouvi, pô, é porque você leva as suas metas a sério. Porra, mas como é que leva a meta? Não é desse jeito? O que vocês fazem com a turma que você... É o cauda... Mas no cauda longa tem um groselinha ainda, não tem, Flávio? Tem um groselha da cauda longa, tem aquele que é o traste. Como é que funciona? Como é que funciona, Caio, com esses caras aí? Como é que vocês funcionam com relação a pessoas que vocês sabem que não vão funcionar? Como é que vocês tratam isso? Então, é muito importante isso um setup, até porque o que não pode te prejudicar é o descompromisso de alguém te desanimar, bicho. Porque quando o descompromisso de alguém, quando um cauda longa afeta um aliado, é um problema de setup de expectativa. Eu aprendi muito cedo na minha vida que era o seguinte: Caio, dá 100% para a pessoa que está dando 100%. A pior coisa é você dar 100% para um cara que dá 10%. Aí os dois estão errados. Então, esse setup é muito importante, né? Quantas pessoas elas dão 100% da energia dela para um cara que só está dando 10% de você para ela? Quantas pessoas... Então, essa calibrada é muito importante. Quem o Flávio colocou aqui, do jeito que das nomenclaturas, né? Do aliado, do simpatizante e da cauda longa. Bicho, o compromisso do Flávio com o aliado é totalmente diferente de um cauda longa. Por quê? Porque é o jeito que ele quis, não que eu quis. Boa. É o jeito que é a pessoa que decide o grupo que ela... Ela que calibrou meu compromisso, porque eu tava louco para trabalhar com você com tudo que eu tenho.
mas você setou 10% do meu compromisso. Por isso, espelhamento, que nem você treinando atletas, a pior coisa no atleta é você dar 100% ali do treinador para um atleta que está dando 10%. É horrível. Queria matar, queria acabar, queria me matar ele e todo mundo se enfiar no buraco. Então, essa calibragem ela é muito importante. Né? O quanto que você vai doar não é o quanto que você quer, é o quanto que você recebe na outra ponta. Então, isso foi o mais importante para mim. Eu acredito nisso, cara. O liderado, ele tem que alimentar o líder, né, também, né, cara? É uma relação, sem dúvida. É uma relação de sem dúvida. Dupla. O cara te alimenta com ideia, o cara te alimenta com proposta, o cara te alimenta, ele te traz mais do que você paga para ele. Tem uma pergunta que eu sempre faço para minha galera que trabalha comigo assim, cara, por que eu te pago? Eu te pago para fazer o quê? Você tem essa clareza? Eu te pago para fazer o quê? Então, eu te pago para isso. Legal, você tem essa clareza. 2, qual é a tua atividade que vai gerar maior diferença aqui na empresa? Como é que você pode utilizar melhor esse tempo? Porque quando a parte da pessoa, né, do liderado, alimenta o líder, o líder fica com aquele cara, com aquele grupo de pessoas na cabeça. Putz, essa pessoa posso contar. Essa pessoa, esse projeto aqui, ele pode liderar. Se eu dar isso aqui, ele vem. Se eu mandar mensagem, ele atende. Se eu chamar para vir na minha casa, ele vem. Se eu pedir para fazer, ele faz. Que são os aliados, né? E então eu tô concordo com isso aí. Quero te ouvir também, Flávio. Bom, vamos lá. Essa relação líder-liderado é muito interessante. Você falou uma coisa que eu quero reforçar aqui, que o ideal é que o líder consiga deixar claro que o papel dele é contribuir com o liderado. Isso pode parecer óbvio, mas não é tão óbvio. Pela postura do líder, o liderado pode se sentir só levando chicotada para ele fazer alguma coisa, porque ele acredita que aquele resultado que ele tem que dar, aquela meta que ele tem que bater, é importante para o líder. E aí ele pensa assim, cara, o chefe do meu líder aí deve estar apertando ele para caramba, por isso que ele está me apertando aqui. Então ele quer que eu produza, ele quer que eu bata a minha meta, porque isso é a meta dele. Quando o líder ele deixa isso claro, ou quando esse líder é o dono da empresa, o cara pensa, o cara deve estar precisando de grana para pagar as contas lá, e por isso que está me apertando aqui. Uhum. Quando a coisa está configurada desse jeito, acabou, não existe mais nada. Não existe mais nada. E quem configura isso é a liderança. Quando você consegue caracterizar que o liderado quer crescer, tem metas para bater, e que bater a meta vai fazer ele ganhar mais, bater a meta vai fazer ele crescer e ser promovido na companhia, quando fica claro que ele é que quer, ele é o empreendedor da sua própria carreira, quando essa configuração fica clara, eu que lidero esse grupo, eu sou capaz de ajudá-lo a chegar no seu objetivo. Aí o líder fica como quem é o coach, como quem é o mentor para contribuir com o liderado para que ele atinja o objetivo dele, não do líder, não da empresa, o objetivo dele. Por exemplo, em algum momento, quando você era atleta, você queria muito ser campeão e você enxergou que teu coach, teu técnico, iria lhe ajudar a ser o campeão, porque quem queria ser campeão era você. Exato. Agora, se essa ordem se subverte e o técnico começa a querer mais do que você, acabou tudo. Exato. Quem tem que querer mais é o atleta, não o técnico. Quem tem que querer mais é o liderado, não o líder. E quem é responsável por essa harmonia é o líder. É ele que constrói e bota as coisas no seu devido lugar. Em algum momento, o líder começa a querer mais do que as pessoas. Acabou, não tem mais equipe. Aí virou uma equipezinha medíocre, entendeu? E aí o liderado vai se sentir explorado, vai sentir que esse cara está querendo me arrancar resultado porque é importante para ele. E não ele está querendo contribuir comigo. Então, manter as coisas no seu devido lugar é o grande mérito do líder. O líder conseguir manter um ambiente onde todos queiram e ele é visto como quem vai facilitar o sucesso das pessoas, se ele tiver competência de manter as coisas harmonicamente no devido lugar, aí ele vai performar muito mais com essa equipe e o papel dele vai ser contribuir para o crescimento das pessoas. E a energia
produtiva vem das pessoas, não do líder. As pessoas querem mais do que o líder. E aí o líder vai dar muito mais direção do que tentar arrancar resultado da equipe dele. Quantos líderes no Brasil tentam arrancar resultado das suas equipes sem sucesso e se sentem exaustos no final do mês? Porque eles sentem que tem que ficar arrastando as pessoas. Aí ele acha que a equipe é ruim. É o típico líder que reclama. Pô, o time minha equipe é muito porcaria. Ruim. No fundo, foi ele que não conseguiu construir um ambiente em que as pessoas queiram mais do que ele. Então, esse é um grande mérito do líder, né? Manter as coisas nesse devido lugar. Duas perguntas para vocês. Não, na verdade, uma colocação e uma pergunta. Uma colocação eu consigo entender que existe uma lógica. Vocês conseguem mostrar para a gente aqui uma lógica. Que a lógica os caras vão ganhar mais dinheiro, mais promoção, mais reconhecimento, mais oportunidades à medida que eles fizerem as outras pessoas performarem. A contribuir com a performance de outras pessoas. Isso é uma lógica. Acho que é uma lógica até profissional. Se você trabalhar focado em ajudar a outra pessoa a performar no que ela está buscando para a vida dela, é incrível. E a pergunta que eu quero fazer então, nesse caso do exemplo de vocês, a equipe não é fraca, a equipe é destreinada? Quer que eu responda? Caio, quer ir por você? Pode ir. A equipe, às vezes, é mal configurada. Puta que pariu, essa é boa. É porque existe uma configuração inicial, sabe? Você faz um setup do seu celular, você faz uma configuração inicial. E a configuração é o seguinte, cara, você quer crescer, você quer avançar, você quer chegar mais longe? Ok, você quer? Ok, a empresa tem um caminho bom para você chegar até onde você quer. E eu conheço esse caminho, eu posso te ajudar a você trilhar esse caminho e você atingir o sucesso que você deseja. Essa é a configuração. A partir do momento que o cara está configurado assim, aí o líder tem que se manter nessa configuração. O problema é que o líder, às vezes, ele sai da configuração por ansiedade e um desejo de ter um resultado mais imediato, ele começa a querer mais do que a equipe. Aí ele desconfigura a equipe dele. Então não se trata da equipe ser boa ou ruim, ser forte ou fraca. Se trata de uma configuração, um setup inicial. Você tem que configurar a sua equipe e manter as pessoas nessa configuração sem sair dessa configuração. E aí você tem que ser um pouco continuista. Sabe o continuista? É aquele cara, aquele profissional do cinema que ele grava as cenas todas separadas uma das outras. E aí se o cara tá numa cena com o cabelo molhado, aí ele vai entrar na segunda cena, tem que estar com o cabelo molhado também, senão fica descasado. Então, continuista, então o líder tem que ser continuista. Ele precisa entender em que cena ele está com cada integrante da equipe dele, para voltar exatamente naquele mesmo ponto. Ele é um maestro dessa equipe, entendeu? E ele tem que manter, ele é o responsável principal dessa configuração, porque a configuração é o seu principal funcionário. A configuração trabalha para você 24 horas por dia. Muito bom. Uma vez configurada, a configuração trabalha para você. Muito bom isso. É muito doido. Caralho. Isso, né? Então, configura a tua equipe. Depois de configurar, você tem que fazer só a gestão. Cacete! Quer ver outra coisa? Às vezes um site, um ambiente virtual onde as pessoas elas entrem e vem a produção, vem o ranking. Isso tudo ajuda a manter a configuração da equipe também. Como é que é? Fala mais. Você tem ferramentas que mantêm a configuração, não é? Por exemplo, às vezes você tem ali um ambiente virtual onde o vendedor ele entra, ali ele tem um ranking, ali ele tem as homenagens para os melhores, ali ele tem alguns vídeos que o líder deixa gravado ao longo da semana, depoimentos de outras pessoas dizendo que como líder contribuiu com ele, como ele melhorou a vida dele. Ou seja, existe um conjunto de conteúdos dentro de um determinado ambiente e de um ecossistema que contribui 24 horas por dia para manter aquele cara naquela configuração. Então, assim, existe a configuração e existe a gestão. Muita gente quer fazer uma gestão de um tipo desconfigurado. Primeiro você tem que configurar, depois você tem que gerir.
E as pessoas não conseguem entender a diferença entre gerir e configurar. Sim. Um erro muito grosseiro, né, Flávio? Um erro muito grosseiro. Mas ele é grosseiro ele não é grosseiro ao olhar de todo mundo. Ele é grosseiro ao olhar do líder que lidera da maneira correta. Por exemplo, um erro grosseiro do líder é fazer com que o liderado corra atrás do sonho dele. Quando o cara é um líder, e até na hora que ele está dando speech, um líder que entende, fala assim, nossa, cara, eu não acredito que esse cara mandou a turma correr atrás do sonho dele. Ele tá grosseiro isso. Então, o líder é aquela pessoa capaz de unir todas as realizações pessoais dentro de uma equipe. E a somatória daquilo lá vai dar o grande resultado. Porque quando tem essa desarmonia, e o líder ele tem essa função central de fazer com que cada um corra atrás do seu objetivo, mas que isso, em uma expectativa setada, dê a grande vitória. Então, por isso que ele é um grande maestro. Ele aumenta a confiança de quem está baixo, reduz o medo de quem está alto, faz com que a pessoa perceba por que você faz o que você faz. Então, tem até uma expressão em vendas que a gente fala assim, cara, ajuda o teu vendedor a pagar as contas deles. Ah, e as suas, líder? Desaparece. Se você ajudar o vendedor a pagar as contas deles, a sua como líder vai desaparecer. Então, quando você coloca essa ótica, por exemplo, que um líder tem que ser uma máquina de realização pessoal dos outros, ele vai ser muito realizado, aí é o líder que sabe colocar a banda tocando numa harmonia fenomenal, cara. Fenomenal. Obviamente, a gente já migrou para a parte da liderança, mas a gente caiu aqui nesse assunto por conta do compromisso. E eu quero jogar esse tempero aqui para vocês. Como é duro dar um treinamento de compromisso. Se a gente fosse dar um treinamento para as pessoas de comprometido, como ser compromissado. 5 passos. Duro. 5 passos. É um treinamento de caráter, né? Um treinamento muito duro, né? De compromisso, né, Flávio? Você tem que dar. Cara, tem uma pessoa aqui, Flávio, treina essa pessoa como ser comprometida. Eu dou um exemplo aqui para você. Eu geralmente dou um exemplo que quando você treina pessoas e gosta de pensar e gosta de fazer a pessoa pensar, ou seja, você gosta de libertar a mente da pessoa, porque a pessoa ela acha o seguinte, né? Ela tinha uma meta de X vendas numa semana e ela não cumpriu aquela meta. Na cabeça dela, ela pode estar pensando assim, cara, eu fiz o máximo possível, eu me dediquei, eu tentei, mas não consegui. Vamos supor que realmente essa pessoa tentou e não conseguiu. Porque vamos lá, quem é que morre atropelado? É quem atravessa a rua ou quem tenta atravessar a rua? Quem atravessa. Quem atravessa não morre. Quem tenta atravessar é que morre. Né? Sim. O cara que tenta atravessar morre atropelado. Sim. Não é? No fundo, é o seguinte, essa pessoa ela tem, às vezes, um referencial muito baixo de trabalho, né, Caio? Ela, de repente, pensa assim, cara, eu fiquei 5 horas falando, 3 horas direto ligando, falando com as pessoas, pô, trabalhei pra caramba, me dediquei muito. Ela tem uma referência de dedicação, mas, às vezes, essa referência de dedicação dela é muito baixa. E ela não sabe disso. Não é por mal. Ninguém disse para ela. Ela não aprendeu isso na escola, não aprendeu isso em casa. Ela tem uma referência baixa. E ela quer de verdade vencer na vida, mas ela tem uma referência muito pequena. E ela fala para você, olha, eu tentei, eu tentei, mas não consegui. E aí eu faço um exercício interessante. Quando eu percebo que essa pessoa está sendo sincera, eu percebo, cara, ela tem uma referência baixa. E aí eu faço o seguinte exercício. Joel, imagina que você me falou isso, tá, Joel? Tá. Imagina que você contou pra mim assim, pô, Flávio, fala assim pra mim, Joel, fala assim, pô, Flávio, eu tentei muito, mas não consegui fazer minha meta. Fala pra mim assim, vai. Pô, Flavião, tentei muito, mas não consegui fazer minha meta. É até difícil ouvir você falando isso, né, Joel? Porque não combina contigo, mas isso é só uma simulação, tá, gente? Isso é só uma simulação, tá? Então... O Joel me falou isso. Eu falei, mesmo, Joel? Joel, vamos fazer o seguinte, vamos lá. Vamos supor, vamos imaginar. Você sabe que a nossa imaginação, Einstein falava que a nossa imaginação vale mais do que a nossa inteligência, porque a nossa imaginação nos permite considerar hipóteses, nos permite viajar, ampliar nossa referência. Então viaja comigo aqui, Joel. Você considera que você
tentou e não conseguiu, é isso? Você se dedicou bastante, não se dedicou? Total. Fiz força. Total, né? Vamos só supor uma coisa aqui. Vamos supor que na semana passada eu tivesse te falado assim, Joel, se você bater a sua meta, que é essa meta que você não bateu, tá? Sabe essa meta que você não bateu e você se dedicou bastante, tentou muito, mas não conseguiu? Imagina que lá atrás, no início da semana, quando você deu essa meta, que você não cumpriu, e que você se dedicou muito, mas não conseguiu, você tentou muito e não conseguiu, vamos supor que lá atrás, no início da semana, eu tivesse te falado assim, Joel, se você cumprir essa meta, eu vou te dar 10 milhões de dólares. O que você acha, do fundo do seu coração? Você acha que você teria cumprido essa meta? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, teria cumprido? Por que você acha isso? Porque o prêmio era muito grande. O prêmio era muito grande. Aí, por conta disso, você faria alguma coisa diferente que você não fez? Faria. Por que você faria? Eu trabalharia mais, melhor, perguntaria para algumas pessoas se o que eu estou fazendo está dando resultado, verificaria rápido o que eu tinha feito, ia procurar mais conhecimento, ia procurar referência em vídeo, em texto, em áudio, em livro, e não ia até dar certo. Você faria até dar certo? Até dar certo. Então, baseado no que você está me falando aqui, você realmente tentou, como você estava me falando no início? Semana passada? Pronto, mudou a referência. Se você não está ainda convencido, deixa eu te dar um segundo exemplo. Vamos supor que no início da semana passada, pensa numa pessoa que você ama muito aí. Pensa aí numa pessoa que você ama muito. Tá. Pensou? Você ama muito essa pessoa que você pensou? Muito. Muito mesmo? Muito mesmo? Dói o teu coração até quando você pensa nela, né? Muitão. Muitão. No limite. No limite. Pensa que, vamos imaginar, é só uma imaginação, tá, Joel? É só uma imaginação. Vamos imaginar que essa pessoa que você ama muito tivesse sob risco de vida, como se um animal venenoso tivesse picado essa pessoa. E o único antídoto para salvar essa pessoa seria você ter batido aquela meta na semana passada. O que você teria feito? Na terça-feira. Por que você afirma isso? O que você faria de diferente? O que eu faria de diferente mesmo é não colocar nenhuma opção na minha mente a não ser bater a meta. Não existiria. Eu vou... Porque a vida dessa pessoa é muito importante para você, não é isso? Porque não faz sentido viver sem essa pessoa. Entendi. E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Pelo seu crescimento e pelo compromisso que você assumiu comigo, então isso não foi o suficiente para você bater a sua meta? O que está faltando para o seu crescimento profissional ser algo sem alternativa, sem plano B para você, da mesma maneira que eu te dei os dois exemplos? Eu te dei um exemplo de você ganhar 10 milhões de dólares e um outro de você salvar. Claro que são exemplos extremos. Sim. Mas esses exemplos extremos eu estou te dando, Joel, para você perceber que existem referências maiores dentro do seu cérebro que você pode explorar para que você se torne, para que você cresça e se torne um campeão. E o meu objetivo aqui, Joel, não é que você simplesmente bata a meta. Porque você fazer 5 vendas a mais ou a menos não vai mudar a minha vida. Mas o meu objetivo é te treinar para ser um campeão. Meu objetivo é treinar para você pensar como um campeão. Meu objetivo é treinar teu caráter para que você não aceite a derrota como hipótese. E que você chegue no final da semana que vem e diga que tentou. Quando na realidade existem referências maiores que eu estou aqui fazendo você pensar comigo na sua imaginação. Você captou o que eu falei? E aí? Captei. Vamos tentar de novo essa semana agora ou vamos fazer acontecer essa semana? Vamos fazer acontecer. Ainda vou bater a meta dessa semana e a retroativa da semana passada. Fechado? Então toca aqui então. Isso é ampliar a referência do cara. E treinamento de compromisso, né, cara? Você viu? Treinamento de compromisso. É o treinamento de compromisso. Por isso que é muito duro. Um descomprometido. Não tem tática que resgate um descomprometido. Não tem inteligência emocional que resgate um comprometido, cara. Mas
Compromisso. Aprendizado. Escreva o principal aprendizado da live até agora. What the fuck? Continua aí, Caião. Não, mas metas, eu gosto muito que você trouxe de metas e a gente levou para um campo não óbvio do compromisso. Por quê? Porque, bicho, você pode ter a meta que você quiser, você pode colocar os objetivos que você quiser. Se você não se comprometer, cara, como se a pessoa que mais ama, que você mais ama da sua vida dependesse disso, que o Flávio, de maneira brilhante, ele foi só resgatando o compromisso, ele foi colocando input para você ver, eu não me comprometi como eu poderia, cara. Eu posso ir muito mais, eu posso fazer muito maior. Então, independentemente da meta de cada um, do alvo de cada um, cara, o teu compromisso tem que ser uma coisa sobrenatural. Você tem que ser uma pessoa que, quando você for admirado, não pelos resultados que você tem, mas pelo compromisso que você leva com as coisas que você se propõe a fazer, meu irmão, não importa, não tem como segurar uma pessoa dessa da vitória. Não importa em que quilômetro que você tá, se tá no 1, se tá no 3, tu vai chegar. Né? Eu acho que, por exemplo, eu sou um cara que eu admiro o João pelo compromisso que ele tem, eu admiro o Flávio pelo compromisso que ele tem. Então, é uma coisa tão linda, né? Ver uma pessoa comprometida. Não tem nada que tranquiliza mais um líder, um pai, quando você vê o teu filho ou o teu liderado comprometido, você tem aquela tranquilidade que você olha para o cara e você fala assim, ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai chegar. O compromisso, ele faz isso, né? Por mais que ele vai ter que refinar, ele vai ter que melhorar, ele vai ter que aprender, você olha com aquela tranquilidade de quem vai cruzar, cara. Então, como é lindo falar de compromisso numa época onde todo mundo vai ter a renovação dos votos. Onde vai todo mundo se recompromissar de novo com aquilo que quer ou com aquilo que deseja. É que compromisso não é uma palavra. A galera acha que compromisso é uma palavra. Compromisso é uma atitude. É verdade. Uau. Flávio, vou contar uma coisa aqui para você, Flávio. No meio de 14 mil pessoas. Conte-me. Eu tava com o Caio essa semana discutindo várias coisas de coisas nossas, de nós três. E eu, então, Caio, porque assim, a gente pega assim, faz o Flávio e tal, deu Caio, sim, gostei disso, gostei disso, hein? Gostei daquilo, a gente assim, a gente faz assim, a gente faz assado, faz assim, faz assado. Aí eu olhei pro Caio e falei, Caio, no carro dele. Foi um dia que a gente se encontrou, a gente ficou conversando tanto que eu peguei meu carro, dei na mão de do Medrada, que é meu filho meio, que falei, Medrada, leva você meu carro, que eu tô indo com o carro, que eu tô indo com o Caio, né, pro escritório. E eu olhei pro Caio e falei assim, Caio, all-in! É all-in isso aqui! Aí o Caio virou pra mim e falou assim, Joel, minha vida inteira foi all-in. Eu passei fazendo all-in. E era uma coisa nossa. Então, a gente pilhado, ou seja, a gente tá falando desse compromisso que não é uma palavra, pô, é uma atitude na veia. Pô, isso aqui é um exemplo. Todo domingo aqui, pô, é um exemplo, pô, de compromisso. É compromisso. É um exemplo de compromisso. Nossa, que aula boa, que gostosa. Que live, hein, galera? Muito boa. Flávio, você deu um show. Obrigado, meu irmão. Maravilha, maravilha. Posso dar um recado aí, então, antes da gente finalizar? Sim, deixa eu só fechar aqui os comentários. Daqui a pouco eu abro de novo. Você prefere dar... Eu vou tirar para você. Pode ser um comentário sem como você preferir, não tem problema. Tá, depois eu... Como você preferir. E pra galera... Em cima de mim os comentários, vocês perceberam? Fica tudo na minha cara aqui os comentários. Para mim, aparece para mim. Eu fico aqui do lado esquerdo para mim. Você tá do lado esquerdo, assim? Eu tô... Puta, eu sou horrível de esquerda e direita. Eu tô do lado de cá aqui, ó. Muito bom, muito bom, muito bom. Você vê que não precisa saber esquerda e direita para vender, né, cara? Ainda bem, né, cara? Não, a gente só, né? Ainda bem que não precisa treinar seu caráter, mas ia ter que treinar essa sua skill aí. Treinar esquerda e direita, exatamente. Mas deixa eu deixar um recado pra galera aí. É o seguinte, ó. Dia 7 de janeiro é o Powerhouse. Powerhouse 2023, depois de 2 anos a gente tendo versões online, a gente finalmente vai ter uma versão presencial e estaremos lá, eu, Joel, Caio e Rick Chester como professores, com temas sensacionais nesse Powerhouse. Só tem um ponto. Dos 4.000 presentes, que vão estar lá presentes, temos apenas 120 ingressos disponíveis. Apenas 120. Nesse momento, apenas 120 ingressos disponíveis. 3.880 ingressos já foram vendidos. E até amanhã
se eu não tivesse falado nada aqui, até amanhã já estaria vendido todos. Verdade. E por que eu estou falando aqui? Porque quem assistiu esse nosso bate-papo, saiba que eu estarei lá dando uma aula, Joel vai estar lá dando uma aula, Caio vai estar lá dando uma aula, vai ser um evento sensacional. Muita gente aqui já comprou o ingresso. Esses ingressos serão vendidos. Até amanhã já acaba. Até amanhã, vai no máximo terça-feira, já acabou. Só que como tem 3 mil e poucas pessoas aqui, eu falo isso porque você que está assistindo aqui pode garantir sua presença lá. É só você entrar no meu perfil, na minha bio tem um link, com preço especial, inclusive. Na minha bio tem um link, quem sabe, se os 120 que faltam saírem dessa live aqui, você já está, depois dessa live aqui, preparadinho, temperadinho para você chegar lá no Powerhouse no dia 7 de janeiro e a gente entrar 2023 para a gente arrebentar no ano. Compromissado para a gente arrebentar. Então, queria só dizer isso, porque como faltam só 120 ingressos, quem sabe não sai daqui dessa live, não é? E essa galera, se não sair dessa live, amanhã vende igual, mas essa live está temperadinha, né? Do jeito que a gente conversou, foi uma aula maravilhosa, a gente temperou aqui. Então, queria deixar esse recado, o link está na minha bio lá, no meu perfil. E, galera, então é o seguinte, vai lá na bio do Flávio, adquire o seu convite, lembrando que tem um temperinho especial ainda no Powerhouse, que é o aniversário de Jojota. Ê, garoto! E a gente trabalha com muito amor, orgulho no aniversário também. Aqui a gente funciona desse jeito. Sensacional. E o outro ponto, né, Joel? A live não fica salva. Exato. Porque se nós temos o compromisso de estarmos aqui, nós queremos que as pessoas também tenham. Então, quem veio, viu. Quem não veio, não verá. Por isso, tira um print dessa live e marca a gente nos seus stories. Não procure a gente no seu feed, não, porque lá fica. No stories já salva, ele some, para a gente ver quem passa os domingos à noite aqui com a gente, essa turma que a gente está formando, essa comunidade aqui de pessoas engajadas e compromissadas em fazer de uma semana melhor. Então, vamos lá, hora do print, Flavião. Faz uma pose aí. Oi. Então, e semana que vem é Caio Carneiro no comando, né? Caio Carneiro traz um assunto surpresa para nós semana que vem. Caio Carneiro, sua palavra da semana. Flávio Augusto, sua palavra da semana. Minha palavra da semana é compromisso. Eu vou usar 2 palavras, que é uma expressão que eu me lembrei aqui e acho que a gente tem que reforçar. Caráter treinável. Treinar o caráter treinável. Isso aí, eu nunca ouvi você falar isso, tá? Eu nunca ouvi você falar isso. Isso é fenomenal. Eu nunca vi você falar esse troço na minha vida. Eu anotei e falei, cara, a palavra da minha semana é compromisso também. Vou junto com o Caio nessa. Compromisso também. Compromisso. Obrigado, meus amigos. E aí, só antes da gente fechar, fica o convite para todo mundo pensar. Aquela meta que você quer alcançar, se você tivesse 10 milhões de dólares, ou se você salvasse a pessoa que você ama, vamos entrar essa semana com essa cabeça. Você pode mais, pode aumentar a tua referência de dedicação para você conquistar aquilo que você quer. Valeu, galera. Valeu, Joel. Beijo. Até domingo que vem. Flávio, boa semana. Beijo para todo mundo. Valeu, galera. Valeu, boa beijo. Semana. Tchau. Tchau. Bye, bye.